jovem, ele pode passar normalmente a infância sem perceber, mas a minha era tão bacana, tão extraordinária por causa da floresta. Nós caçava, pescava, enfim, a nossa infância foi fantástica. Com 14 anos eu fui trabalhar em Curitiba. Eu tinha muita saudade de Ipiranga e voltava. Dali uns 3 meses eu voltei lá, tinha iniciado a destruição da floresta. Isso me feriu muito, porque quando se derruba uma floresta muito densa de araucária, não sobra nada embaixo. Que assim que eu pude ganhar um dinheirinho, que eu fui para Ipiranga, fui com um cheque, eu nunca vou esquecer isso, com um cheque de 9.000 cruzeiros no bolso. Era uma conta que eles não me pagavam quando foi um dia, atrasaram bastante e pagaram. Era um serviço que eu fazia no fim de semana. E eu contei para o meu irmão que eu tinha aquele cheque, não deu tempo de trocar, né? Diz ele, você não quer comprar um terreno com araucária? Tem 11 alqueires para vender. Eu fui ver e me encantei. E isso começou uma nova fase na minha vida. E a partir dali, os anos foram se passando e aquele pinhal foi crescendo. Eu queria todo mês ir ver o meu pinhal. O meu avô sempre buscou que a empresa como um todo, especialmente o meu pai e eu, trabalhasse na preservação de áreas de APP, de recuperação e principalmente o enriquecimento disso usando a araucária. Até hoje ele vai em aldeias indígenas buscar pinhão, que são pinhões maiores, que ele traz separado machos de fêmeas, então ele indica as áreas muitas vezes aonde a gente deve plantar. Esses plantios são feitos basicamente de araucária ou com algumas outras nativas junto. Mas a águia, por uma convicção e até um desejo do seu Ferdinando, a gente produz muito mais mudas de araucária e faz esses plantios num espaçamento muito maior do que o que a gente normalmente faz com pinos, para buscar a produção de pinhão e a geração de mais sementes. Nós temos hoje em torno de 20.000 hectares de mata, de floresta, e 10.000 hectares disso é floresta plantada. O restante é área de preservação. Nessas áreas, principalmente nas matas ciliares ou nas áreas que já eram degradadas, com inclinação muito alta, é que nós estamos reinserindo a araucária. Então você vai recuperar uma APP, uma mata ciliar, que tem que ter no mínimo 30 metros de cada lado. Se você coloca a araucária primeiro, depois, quando ela começa a crescer, embaixo vem um subbosque rico em biodiversidade, rico em alimento para vários animais, etc. O araucária, o pinheiro do Paraná, não pode ser entendido como um pinheiro no hemisfério norte. Uma floresta com pinheiros no hemisfério norte é uma floresta homogênea, uma floresta monótona. É como se fosse uma sinfonia de uma nota só. A nossa floresta subtropical está mais para a bossa nova, está mais para um samba, está mais para um rock progressivo. Uma floresta com araucárias, enfim, encerra toda essa riqueza e toda essa biblioteca de vida, que em algum momento vai nos servir para descobrir os remédios, as curas, os produtos que vão tornar a nossa vida melhor. E como a araucária é a espécie base desta floresta, não faz sentido reduzi-la à tábua. A primeira área que eu comprei, que faz de 70 anos, ela tem mais levantamento do que as outras áreas. E cresceu muito. Esse caderno aqui é de 1980. É uma estatística de araucária. Aqui consta, no dia 30 de janeiro de 1980, essas florestas nós acompanhamos até hoje o crescimento polegada por polegada. Existe uma diferença entre você estar
você ser um grande proprietário de uma família tradicional proprietária madeireira que tinha áreas imensas de araucária e preservou 1%, 2%. A ideia do pai, uma ideia que apaixona, a ideia que apaixonou as outras pessoas que convivem com ele, é que ele não veio disso. A origem dele é uma origem muito humilde, onde ele ia atrás com a economia que conseguia fazer, comprava áreas de araucária que teoricamente tinham um valor econômico para quem fosse cortar. Mas ele nunca comprou essas áreas pensando em cortar. Ele já pensou em comprar ela e deixar ela preservada. Então isso é difícil de você encontrar. É isso que sensibiliza a gente a não deixar esse sonho dele ficar parado. E tem um neto, essa surpresa agora, que perguntaram para ele, ele está com 8 anos, perguntaram para ele: Léo, você já escolheu o que você quer fazer depois de grande? Diz ele: eu quero ser engenheiro florestal ou super-herói, ainda estou em dúvida. Ele começou a fazer agricultura na região próxima e aproveitou para cuidar dessa área do Buraco do Padre. E no ano de 2015 foi quando a gente começou o processo de transformar aqui num parque mesmo. E hoje a gente recebe uma média de 60 mil visitantes ano. Nós estamos com centro de visitantes, loja, banheiros, estrutura de restaurante, tirolesa entrando em ação. O Museu da Araucária ele vai ficar a céu aberto, né, no corredor de araucárias já plantadas que a gente tem aqui. E vai ser principalmente em homenagem, né, ao meu avô, que ele idealizou essa área, né, ele protegeu essa área. E a gente quer dar continuidade no trabalho dele e quer semear essa ideia para muitas pessoas. No momento em que todos estavam derrubando as araucárias, ele se dispôs a plantar araucárias. Ele se dispôs a adquirir terrenos com araucárias. Na frente de todo mundo, na frente do seu tempo, ele conseguiu entender o valor dessas magníficas criaturas, desses gigantes verdes que fazem do nosso estado e do sul do Brasil ser o que é. Quando eu cheguei em Curitiba, eu fui falar com o tio, né? Ele ia todo ano para a Suécia, ele trouxe uma revista dos plantios na Suécia, reflorestamento de aproximadamente 1000 anos atrás. Aí eu comecei a pensar, puxa, aí que veio a ideia de o que fazer para o futuro, né? Não tinha comprado esse aqui ainda, né? Depois, puxa, dá para reflorestar. A floresta araucária é linda. Você vê um araucária denso, ele forma um tapete por cima e embaixo tem um outro mundo que são as outras florestas. Você aprende a amar a natureza. Para isso você tem que participar dela. Foi o que aconteceu comigo. E hoje isso acontece com a família toda, né?